falando um pouquinho aos irmãos, baseado no texto em Mateus capítulo 13. Os irmãos, por favor, abram a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Nós faremos a leitura apenas de um versículo, que é a base da nossa meditação nesta manhã. Versículo 30. Mateus 13, 30. Deixe o trigo crescer. Jesus foi, no Novo Testamento, muito sábio em nos deixar algumas referências de ensinamento através de parábolas. A parábola, ela é a razão da experiência vivencial coletiva a uma experiência individual. Então, a estrutura das parábolas visa pegar alguma coisa que acontecia naquela época, de maneira histórica, de maneira pessoal, que atingiu o coletivo, e aplicado de maneira individual com o ensinamento de Jesus. Além dessa informação nessa introdução, eu considero importante que a parábola não é uma história que deva ser aplicada fora do contexto. Porque se nós interpretarmos as parábolas de Jesus fora do contexto, nós podemos cometer 3 grandes equívocos. Primeiro, na interpretação textual, ou a hermenêutica textual. Segundo, nós vamos criar dogmas, paradigmas. E uma igreja cheia de dogma esquece da natureza do ensinamento. Ela segue a regra e deixa de entender a regra. E por último, pior de todos, no meu entendimento, é muito fácil você fazer uma heresia, desenvolver uma heresia sem fundamento contextual, sem estrutura teológica fundamentada. Você cria, então, com os seus dogmas, uma prática de vida que não é usual, não é bíblico. Se você observar, muitas vezes, o que precisa ser combatido são as heresias. E o nome é muito próprio, porque algumas vezes nós vemos as pessoas dizendo assim: comi alguma coisa que me deu azia. Heresia é porque você comeu alguma coisa que fez mal. Porque quando a palavra é boa, não faz mal. Quando a palavra ela tem fundamento, não causa nenhum mal-estar no corpo da igreja, no corpo espiritual da igreja. Digo isso e quero ler o texto para nós tentarmos separar algumas coisas importantes para o nosso ano de 2025. E traçada alguma semelhança à sua vida pessoal, que Deus aplique na sua vida espiritual e que você possa crescer juntamente conosco nesta manhã. O texto diz assim: deixem que cresçam juntos até a colheita. Jesus estava falando com os discípulos, e os discípulos estavam com um problema. Todo o capítulo, Jesus vê que os discípulos têm um grande problema. E ali era um problema histórico. Um problema relacionado ao passado daquela gente. Um problema relacionado ao que eles estavam esperando de Jesus. Um problema em que eles estavam em crise na cultura, na religião, no governo.
Eles estavam em crise com o próprio Jesus. Imaginem as pessoas que andavam com Jesus, vendo Jesus fazer tantas coisas boas, importantes, com crise com Jesus. Pessoas preocupadas, quem é que seria Jesus? Abro um parênteses no livro de João, neste mesmo período histórico, há uma dúvida entre os discípulos, que eles se comunicando, e Jesus estando presente, tenta ajudá-los a compreender com uma outra parábola, que eles gostariam de saber quando que Jesus ia voltar, e Jesus faz menção de uma relação que muitas vezes nós não gostamos. Olha, vocês estão preocupados com coisas que não são importantes. Não é muito importante isso, mas já que vocês querem saber, nem eu, nem os anjos que estão no céu sabem. Porque é muito comum você estar preocupado com coisa que não é tão importante e deixar de se preocupar com as mais importantes. É muito comum nós estarmos aqui preocupados com coisas que não são as mais importantes. Em outro episódio, Jesus entra na casa de Marta e Maria, também no livro de João, quando Lázaro havia morrido, e Marta chega muito afoita, ansiosa, preocupada, agora com a morte. E esse tema é um tema relevante. E Maria estava em paz, porque o que era mais importante, ainda que morresse, o seu irmão querido, era Jesus, e não a morte. Alguém tem um atestado de morte, que gostaria de apresentar ao Senhor nessa manhã? Ninguém, né? Ninguém foi à UPA mais próxima, e ali foi atestado assim, diagnóstico, morte instantânea. Ninguém tem um atestado de morte. Mas se vamos até a UPA achando que vamos morrer, por qualquer que seja o sintoma é sinal de que estamos doentes de alguma coisa, diferente de diagnóstico. A parábola que Jesus diz agora, não é um diagnóstico. Ele apresenta um sintoma entre as pessoas. Ele declara um movimento entre as pessoas, distinto entre o que cresce e o que não cresce. Entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Entre os que estão preocupados com a vida ou os que ainda não sabem o que é a morte. Hoje, por exemplo, celebramos a ressurreição, porque nós não temos medo da morte. A morte não nos venceu. A morte não vence a igreja. A morte não é maior do que o que Jesus fez. E o que os homens esperavam, agora Jesus veio trazendo a vida que tanto esperamos em Cristo Jesus. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor, diga obrigado, Jesus, pela tua vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu a morte. E esta morte me faz entender agora que eu preciso diagnosticar, mas não é esse texto que vai me diagnosticar se eu estou morrendo ou não espiritualmente. Aqui nós temos sintomas. Primeiro sintoma: deixem que cresçam juntos até a colheita. Quem que ele estava se referindo? Ao joio e ao trigo. Há tempos atrás, tempos que eu digo há uma semana atrás, fazendo a exegese com esse texto, com uma pessoa, um mentor, um pastor, um amigo, eu fiz o seguinte comentário para ele: mas eu sempre achei que essas pessoas cresciam dentro da igreja. Ele falou: não. Porque a referência de Jesus aqui é quem está fora da igreja. O joio não está no meio da igreja.
O joio é a semente do mal que cresce cada dia mais na intenção de tomar conta de tudo que Deus faz. Falei, Senhor, quantas vezes eu orei assim, Senhor, o Manuel é joio. Eu orei errado. Quantas vezes eu achava que a atitude, o comportamento, a fala, a intenção, a maldade, a forma como ele age, é do joio. O joio é aquele que tem o mal. E aí ele me fez entender uma segunda coisa. Carlos, todos que estão lá não fazem parte do corpo de Cristo? Falei, sim. É o único corpo que não tem células cancerígenas. Vou repetir para vocês. O que é uma célula cancerígena? É a que causa morte. Na igreja, Jesus não deixa pessoas com células cancerígenas, pessoas que possam causar morte ao corpo de Cristo. Você compreendeu? Compreendeu? Então esse irmão que está lado a lado de vocês são o quê? Trigo. Não são joio. Às vezes nós temos a percepção que estamos do lado de alguém que é um bode, que só está aqui para atrapalhar, para fazer dar tudo errado. Esse sentimento não é bom. Jesus disse para os seus discípulos, deixa eles crescerem juntos. Juntos quer dizer a gente aqui e eles aonde? Lá. Aqui só tem trigo. Aqui só tem ovelha. Aqui só tem sangue bom. Transformado pela morte e a ressurreição de Cristo, que lavou a igreja e torna a igreja santa. Pessoas que estão no processo, mas é diferente dos que não têm esse processo. Compreendeu? Pare de olhar para o teu irmão como se ele fosse joio, irmão. Como se ele estivesse querendo atrapalhar a tua vida espiritual. Pare de dar a ele a oportunidade de não ser o que ele não é. Porque não é. Mas a segunda coisa que eu identifico no texto, que é um sintoma, qual é o primeiro sintoma? Deixe-os crescer como? Leia, só lê ali. Crescer junto. Você precisa crescer junto. Você precisa da igreja. Você precisa crescer junto. Não tem como você crescer na tua casa, sozinho, Cristo em casa. Não vai dar certo, vai morrer. Você vai morrer. Mas o segundo sintoma é, no tempo da colheita, direi a quem? Aos ceifeiros. Então tem alguém que Deus vai dar a ordem para colher o joio e o trigo. E aí eu penso em quais são as principais diferenças entre um e o outro, para você entender. O joio não tem semente. Se amassa, é palha. O trigo tem. Então você que está aqui, você tem o quê? Semente. De alguma maneira, pode ser que você não consiga perceber isso. Você tem fruto para dar. Você pode virar pão. Você pode virar bolo. Você pode virar farinha. Você pode virar uma porção de coisa. E aí eu compreendo que por ter semente eu sou útil. Eu preciso ter esse sentimento de utilidade. Eu não sou inútil. Eu posso não estar servindo do jeito que eu quero, mas eu posso servir. Eu posso não estar fazendo do jeito que eu deveria, por falta disso, daquilo outro, pelas circunstâncias, pelas minhas limitações. Mas eu posso servir. Está na minha essência agora. Eu posso servir. A parábola, ela determina
que um serve para uma coisa e o outro serve para outra. Se temos semente e temos um campo para semear, nós precisamos permitir que alguém nos lance nesse campo. Por quê? A terceira característica. Pendão quer dizer aquela cabecinha do joio. Ele está sempre para baixo. E do trigo está sempre como? Para cima. Prepara o glória. Se você está para baixo, não é porque você é joio. É porque você ainda não assumiu o seu papel de trigo. Assuma o seu papel de trigo. Fala, Senhor, eu sou boa semente. Eu vou dar a minha semente. Eu vou frutificar. Eu vou crescer. Porque eu sou semente boa. E toda boa semente dá bons frutos. Pode ser que você não enxergue isso. E que alguém até não acredite mais em você. Mas é um sintoma. Você achar que não é bom. Não serve mais para nada. Ninguém me ama. Tudo que eu faço dá errado. Eu vou desistir. Porque agora eu estou limitado por causa da idade. Quantos anos o senhor tem, pastor Carlos? 67. O senhor ainda dirige uma congregação, não é isso que o senhor me disse? Auxilia lá em Madureira, em Anchieta. Vai parar? Agora não, né? A Madalena não está presente, mas nós temos outros exemplos, Amândio, Penha, outros tantos. Vão parar? Vão parar? Vai parar, irmão Amândio? Parar? Vai parar, Penha? Ladeira. E ontem a irmã estava na consagração aqui, feliz da vida. Só não recebe o milagre quem para. Se você não parar, Deus vai te dar um milagre. E pode ser que essa sementinha que você botou hoje no campo do vizinho, no campo do teu filho, no campo da tua família, no campo do seu trabalho, você acha que não vai dar fruto? Quando você menos esperar, está dando fruto. E está crescendo. Porque o crescimento vem de Deus. Eu não quero perguntar para os irmãos, se os irmãos entendem que o diabo também tem gente que semeia coisa ruim na tua vida. Porque os irmãos sabem que tem. Discórdia, confusão, fofoca, tudo isso é coisa que a gente semeia com muita facilidade. Porque sai da boca. Entra pelo ouvido e vai para onde? Para o coração. Cuidado com os sintomas, irmãos. E se tiver muito quente, é febre, quer dizer que alguma coisa está errada aí. Tem gente atormentada. A cabeça não para. O coração angustiado. Pronto para infartar. Então, se você me perguntasse se eu posso te dar um diagnóstico espiritual hoje, eu posso. Baseado nesses dois princípios, que muitas vezes nós não queremos crescer junto. Torne suportável este que você acha que é insuportável. Torne você tolerante com quem é intolerante. Que evangelho é esse? É um evangelho que eu dou beijo no meu inimigo. Então é mais fácil andar com os amigos. Que evangelho é esse? Que é só de coisa boa, só quando me elogiam, quando não apontam os meus defeitos. Que evangelho é esse que não me quer correto, justo, íntegro, vale de qualquer jeito? De qualquer jeito está bom. Eu fiz a minha parte, se deu certo, se não deu certo, amanhã vai dar certo. Que excelência é essa? E quando alguém nos cobra, sabe o que achamos? Chato. O evangelho hoje é chato. A igreja hoje é chata. O discurso hoje é chato. Chato
Porque nós estamos esquecendo de crescer junto. De tornar amável o que não é amável. De tornar amigável o que é inimigo. De cooperar, operar junto. Nós precisamos ajudar uns aos outros de maneira que venhamos a operar junto. Não é porque eu estou fazendo, mas é porque o Senhor quer que você faça. Deixa crescer junto, foi o que Jesus respondeu para os discípulos. Porque eu vou separar pessoas para separar quem tem que ser separado. E quero alertar os irmãos que muitas vezes não são os pastores que separam ninguém para o ministério, para evangelista, para diácono, para o curso teológico. A propósito, são ferramentas. Ministro de música João Marcos, da PIB de Ingá, me mandou uma música, eu mandei para você hoje. Linda, linda, é inédita, ele me autorizou, eu pedi autorização, muito bonito. E a frase, o refrão diz assim: Deus é bom. Você já ouviu? Você ouviu a música? Não? Devia ter ouvido. Deus é bom. Deus é bom. O dia que você acreditar que Deus é bom, você vai entender que o diabo é ruim. O dia que você acreditar na bondade e na misericórdia do Senhor, que foi a última oração de Jesus, você vai entender que muitas vezes você acredita mais nas coisas que não vêm de Deus do que as que são de Deus. Mas o texto não termina, e eu quero terminar. Aí ele dá a característica, como que os ceifeiros deviam fazer para separar o joio e o trigo. Juntem primeiro o quê? Leia, por favor, participe. Junte primeiro o quê? Por quê? Porque a massa, assopra, a massa. Ele explica, Jesus explica, que era esse procedimento cultural. Tem trigo sendo amassado à toa. Se liga, velho. Vou repetir. Tem trigo, tem gente boa sofrendo à toa. Que não precisava estar passando pelo que está passando. Mas sabe por que está passando? Porque não quer crescer junto. Qual é a segunda coisa? Não entendeu que tem gente que faz a separação. É princípio de autoridade. Não é do teu jeito, não pode ser do teu jeito. Uma certa vez eu conversando com uma pessoa que era milionário, e ele me pediu para prestar uma consultoria para ele. E a primeira coisa que ele me disse foi o seguinte: tem que ser do meu jeito. Aquela hora eu me senti esmagado. Eu falei, cara, o cara me pega aqui no Rio de Janeiro, me leva na ocasião lá em Minas Gerais, para prestar consultoria, para me humilhar, me senti humilhado. Dono da Rinodê, Sandro. Os senhores conhecem a Rinodê, né? Conheceram? Que agora está menor. Sandro. Aí ele completa a frase dizendo o seguinte: porque se fosse do seu jeito, o milionário seria você. É isso. Se fosse para você cuidar da igreja de Jesus do seu jeito, o Senhor da igreja seria quem? Nós. Nós não somos o Senhor da igreja. A igreja não tem dono, quem está no som, quem está na televisão, quem está tocando, quem está na porta, quem toma conta do dinheiro da igreja. A igreja não tem dono. Quem é professor na escola bíblica dominical e quem não é. A igreja não tem dono. E o dia que tiver dono, dá errado. Eu vou abrir um outro parênteses, porque não estava aqui no meu script, que isso aqui é um esboço. Vocês já viram na internet que tem um pastor em Campo Grande que vendeu a igreja? Já viram? Viram? E uma coisa interessante, quando ele estava arrancando a janela da igreja para levar para outro lugar, chegou a dona, a doadora da igreja, falou, pastor, pastor, pastor.
Ah, a janela não. A janela foi eu que doei. O senhor não vai levar, não. Sabe o que ele disse para ela? Irmã, se a senhora for contra a autoridade do pastor, eu vou tirar a tua unção. E fez assim, ó. Viram na internet isso? Quem quiser, depois manda o vídeo. Eu não leio aqueles negócios que vêm depois, não, mas seja se for verdade, se for mentira, que coisa absurda. Primeiro, pastor não é dono de igreja. Segundo, as ovelhas não são do pastor. Se você acha que você é minha ovelha, você está enganado. Jesus me confiou a tua vida. Eu vou prestar conta disso. Bom ou ruim, Deus vai me cobrar. Bem ou mal, Deus vai me dar conta disso. Não queria não, queria ser engenheiro, advogado, médico, professor, pedreiro, eletricista, uberista, qualquer coisa, menos do que eu sou, só que agora eu não posso mais deixar de ser. E falo para você, se você tem um chamado, como cefeiro, e está pensando em deixar de ser, a minha experiência foi a mais dolorosa. Ele me levou para o CTI e disse, se largar, eu te levo. 22 dias no CTI com Covid. E eu entendi que era porque eu queria largar uma coisa que não tem como largar. Isso aqui não tem como largar. Segurou, já era. E quem tentou largar na vida, Deus levou. Pode acreditar. A proposta da parábola é que você compreenda quem é o Senhor. Só isso. E respeite a autoridade de Deus. O Senhor. E ele diz, juntem primeiro o joio, amarre-no em feixes para ser o quê? Para ser? Qual é a finalidade do joio? Ser queimado. Aí eu pergunto, quer ser queimado? Quer? Você quer ser queimado? Eu não. Não quero. Mas como a visão que nós temos, ou pelo menos aqui parece, que as pessoas estão aqui, são joio, tá, aquela coisa toda, que é equivocado, isso é uma visão para a pessoa que vai para o inferno. Então você pode dizer isso para eles, olha, se vocês não aceitarem a Jesus, vocês serão queimados. Tem um destino, tem um lugar final para você. Isso não pode ser assustador, isso é real. Quem conhece a mensagem e não quer a mensagem no seu coração, vai ser queimado eternamente. Existe este lugar para quem não quiser Jesus. Nós estamos acostumados com muita coisa, muita coisa. Você vai na televisão, quando tem outubro, por exemplo, tem a semana do Halloween. Já viram? Eu não gosto, mas tem quem gosta, assiste a semana inteira filmes de terror. Filmes de vampiro, filmes disso, filme daquilo, filme daquilo outro. Mas tem uma lógica aquilo tudo. Para fazer o homem entender que aquilo tudo é uma fantasia. E não é uma fantasia. Existe um lugar para aqueles que estão perdidos. Eles vão sofrer eternamente, vão chorar eternamente. E aqui tem mais uma característica. Eles serão o quê? Eternamente. Não sei se você deveria estar chorando, rindo, pulando, agradecendo, glorificando. Mas quantas pessoas da sua convivência vão ser queimados? Quantas pessoas que você convive durante o dia, que sabe que você é de Jesus, sabe que você tem um Senhor, sabe que você está disposto a crescer junto, ou seja, você tem um lugar para crescer junto, que serão queimados. Isso não te incomoda, não? Isso não mexe com você, não? Essa era a natureza do discurso para Jesus com os discípulos. Porque Jesus depois morre, vai para o céu, ressuscita, vai para o céu. Quem que fica com a mensagem da ressurreição? É o trigo. Aquela semente que Jesus lançou vira pão. E o pão passa a ser distribuído por toda a Galileia, e da Judéia, e Samária, ou Samaria.
E vai até onde? Conforme a própria orientação de Jesus. Até o Brasil. Chegou até mim. Porque alguém recebeu a semente, que uma outra parábola, Jesus fala que a semente é a sua palavra, e permitiu se multiplicar. Você precisa permitir multiplicar. Você é semente boa, vai dar bom fruto. Você multiplicar, você só cresce quando você olha para o lado e fala assim, com alegria, esse aí, eu falei de Jesus, eu discipulei, eu acompanhei na igreja, batizei, ele já está fazendo o quê? Está ajudando o pastor. Aquele ali, quando eu abracei aqui, eu conheço pelo menos há 35 anos. Eu vi numa escada, num bairro chamado Castrioto, crescer, passou por tudo que eu conheço toda a vida até hoje, o novo casamento dele, e hoje dando honra e glorificando o nome do Senhor Jesus. É isso, pastor? É assim, pastor? Faz parte da sua história, pastor? Uma sementinha, que todas as vezes, quando você estiver em qualquer lugar, você vai estar transferindo essa semente no coração de outras pessoas, de outras pessoas, de outras pessoas, de outras pessoas. Foi assim, pastor? É assim. Quando chegarmos no céu, Deus não vai me tirar a oportunidade de viver eternamente com você, lá na glória do Senhor. Eu não tenho dificuldade de entender. Eu tenho dificuldade de ver tanta gente sofrendo, sem ter necessidade de sofrer. Porque poderia servir. Servir como trigo. Deixa o trigo crescer. Deixa o trigo crescer aí na sua cabeça. Deixa o trigo crescer no seu coração. Mas, recolham o trigo e coloquem aonde? No meu celeiro. Como é uma parábola, eu entendo que é um lugar onde Deus vai estar e vai estar com todo mundo que é trigo. Como nós não estamos ainda lá, que essa seria uma visão apocalíptica, nós não estamos ainda lá. Aonde que é o celeiro do Senhor aqui na terra? Aonde é? Aqui. Irmão, traga para cá. Insista. Diga que a festa é de graça, que ninguém vai deixar de vir. Todo domingo tem festa de graça aqui. E alguns saem com mais graça do que entram. Alguns recebem a palavra, se sentem chocados, alguns até se sentem machucados, alguns preocupados com tanta coisa, mas isso não é diagnóstico. Eu não estou atestando que você morreu. Quem atesta que o homem sem Jesus morreu é o próprio Jesus. Porque ele diz assim, através do apóstolo Paulo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Você quer receber esse Jesus? Levante a mão, fique de pé se você desejar. Convido o ministério para cantar. Perdão. Irmão, pastor Carlos, pode cantar de novo? Pode, por favor. Você que quer o Senhor Jesus, fica de pé, pode ficar de pé, nós vamos orar com você, pedindo ao Senhor para te dar esse sintoma. Senhor, eu quero crescer. Estou vendo, eu acho que eu não cresci o suficiente, eu estou menor do que devia. Peço, Senhor, para você sentir isso. Sintoma, não é diagnóstico. Sintoma. Vem cá, pastor, por favor. Se você deseja isso, fica de pé, se você entende. Enquanto nós louvamos ao Senhor, pede ao Senhor, fala, Senhor, eu aprendi que eu sou boa semente, eu aprendi que tenho característica de ser cefeiro, Senhor, eu quero trabalhar para poder
reconhecendo a tua autoridade, fazer a tua vontade. Me dê discernimento, porque a tua proposta para a igreja não é para meia dúzia de gente, não. Não é para quem tem cargo que vai tomar posse dia 31 de dezembro na Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, não. É para todo membro, para todo mundo. Cada membro bem ajustado, todo mundo cresce. Bem ajustado, vai se ajustando. Se ajusta. Não tem quem faça certo, quem faça errado, quem faça mais, quem faça menos, quem faça maior, quem faça menor, não. Tem quem faz. E tudo é para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, abençoa a tua igreja. Abençoa este lugar. Para que possamos crescer como trigo. Queremos, Senhor Deus, ser semente. Queremos, Senhor Deus, entender a nossa função no corpo. Porque o inimigo quer que a gente não acredite nisso. O inimigo quer que a gente fique aqui batendo cabeça, confundindo uns aos outros, tornando, Senhor Deus, aquela geração, como está lá no livro de Êxodo, uma geração que quando Moisés desce da montanha e vê com Arão, Deus manda matar todo mundo. Porque nenhum deles se dispuseram a obedecer. E hoje, Senhor Deus, tem tanta gente morta. Ah, Jesus. Tantas pessoas sofrendo, sendo esmagada. E teu evangelho diz que o Senhor não apaga o pavio. O Senhor não tira a esperança de quem está desesperançado. O Senhor traz esperança. E que nesta manhã, Senhor Deus, nós não estamos te pedindo um sonho novo, nós não estamos te pedindo um projeto novo, nós não estamos te pedindo alguma coisa diferente do que o Senhor já nos prometeu. Nós queremos só crescer, Senhor. Desejamos crescer. Se isso precisar, Senhor Deus, tirar alguma coisa de nós, nos tire aquilo que não nos deixa crescer, mas nos faça crescer, Senhor. Com a sabedoria que vem do céu e a disposição que o teu Santo Espírito dará a esta igreja, que sejamos grande em nome de Jesus em 2025. É o que eu lhe clamo e peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja?